E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou fazer uma análise, vou tecer alguns comentários acerca da terceira palestra do evento First Fraga. Dessa vez foi uma palestra ministrada pelo Foer. E eu passei um determinado tempo para poder fazer essa análise, porque eu estava refletindo sobre um insight do Foer sobre o caos. É algo que eu quero comentar rapidinho aqui, mas eu não vou me aprofundar sobre esse ponto porque eu percebi que é algo extremamente profundo. O significado que ele deu ali para o caos, para como o indivíduo enxerga o caos, como ele tenta organizar esse caos, é algo extremamente interessante, é algo extremamente importante. Isso está ligado com Maslow, isso está ligado com a praxeologia, isso está ligado com a impossibilidade de cálculo econômico, está ligado com a impossibilidade de planejamento central. Eu tive muitos insights e eu pensei em falar um pouco sobre esses insights nessa análise aqui, só que daria um vídeo de 1 hora. E refletindo mais sobre isso, eu percebi que daria um vídeo separado específico. Depois eu percebi que não seria suficiente. Eu teria que ficar escrevendo um artigo ou ficar escrevendo por muito tempo coisas que seriam extremamente complexas. Mas eu tive um momento de humildade, não sei o que foi que ocorreu, e eu parei para pensar que muito provavelmente alguém já pensou isso antes de mim, e muito melhor. O Pondé fala muito sobre isso, então eu vou deixar isso de lado por enquanto, eu vou estudar um pouco mais esse assunto, e quem sabe no futuro eu faça um vídeo sobre isso, sobre essa questão do caos. Mas agora vamos falar sobre alguns pontos aqui onde o Foer falou e eu considerei mais interessante. E, cara, é inegável a influência do Anatomia do Estado nessa palestra do Foer. Eu poderia citar umas 10 referências de coisas que ele diz aqui que estão inteiramente ligadas com o Anatomia do Estado. De verdade, cara, ele ia falando e eu ficava pensando, poxa, o Rothbard falou sobre isso aqui no Anatomia do Estado, depois sobre isso, depois sobre isso, depois sobre aquilo. Mas enfim, vamos lá. Ele primeiro fala sobre a ordem espontânea, né, que ela já existe, ela já acontece. Isso, inclusive, por ironia do destino, é algo que o Porto fala bastante, que muita gente acha que o anarcocapitalismo é um local, é um tempo, a gente vai chegar no anarcocapitalismo. Mas não, na verdade o anarcocapitalismo é só a propriedade privada sendo levada até suas últimas consequências lógicas. Né? A gente retirar o Estado da equação é simplesmente deixar que o mercado opere livremente. Do mesmo jeito que aquela palestra foi ministrada sem algum tipo de coerção estatal, eu estou gravando esse vídeo sem nenhum tipo de coerção estatal, vocês estão assistindo sem nenhum tipo de coerção estatal, então a ordem espontânea já ocorre em muitos âmbitos mercadológicos, simplesmente porque é a ordem espontânea, ela ocorre simplesmente porque as pessoas interagem, elas agem e interagem entre si. Então, a gente já vive em uma ordem espontânea, a diferença é que a gente tem um parasita que está impedindo que essa ordem espontânea opere em diversos âmbitos da economia, diversos âmbitos da abstração dos indivíduos, né, da sociedade, mas enfim. Então isso é muito interessante, inclusive por causa da referência ao Porto, se bem que eu acho que o Foer nem pensou no Porto para falar sobre isso, mas enfim. Depois ele fala sobre a diferença entre o crime organizado e o crime mais que organizado, né? Que o crime organizado, tipo PCC, esses comandos que existem por aí em determinadas capitais, eles são muito menos organizados que o próprio Estado. Porque veja a diferença. A gente enxerga que o crime organizado, eu estou falando da gente, estou falando a nação em geral, o país em geral. As pessoas conseguem enxergar que o crime organizado é o crime organizado, mas não conseguem enxergar que o Estado é o crime mais que organizado, justamente porque ele é muito mais organizado. Ele mascara as coisas de uma forma fenomenal. De verdade. O Rothbard fala sobre isso também, que apesar do modus operandi do Estado ser a força, ele se perpetua pela ideologia, pela legitimidade que as pessoas acreditam que esse Estado possui. Então aqui está mais uma referência inteiramente ligada com o Anatomia do Estado do Rothbard. Depois ele fala sobre o caos, que é como eu disse anteriormente, eu não quero citar muito sobre isso aqui, não quero falar muito sobre isso na verdade, mas é um insight extremamente interessante. Reflitam sobre isso. O caos é como o agente vê as coisas, como o agente enxerga as coisas e a partir disso ele age tentando organizar isso, sabe? Como eu falei, cara, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a falar sobre os insights e o vídeo vai ter 1 hora. Mas pense o seguinte, se o caos é como o indivíduo enxerga as coisas, como é que um indivíduo, por si só, muitas vezes não consegue organizar o caos que envolve sua vida, mas mesmo assim ele acha que é capacitado o suficiente para se tornar um governante e tentar organizar o caos da vida de milhões de pessoas. Isso é absurdo, é vergonhoso. Eu até comentei com o Foer que eu diria que o agente, o indivíduo, quando ele está tentando organizar o próprio caos que ele enxerga, ele tenta organizar a partir do centro para a borda. O centro é ele próprio, é a sua própria vida. Já o Estado não, ele tenta organizar o caos da borda para o centro. Só que um cara incapacitado, que não tem sequer competência para concorrer em um mercado, não teria capacidade para gerir
o caos de tantas vidas. Então isso chega a ser absurdo. Ele, inclusive, faz o desenho lá ele tem um desenho lá, na verdade, do que é um mercado livre, é um mercado um pouco ondulado, um mercado ideal, que é algo retilíneo, e um mercado regulado, que é muito mais curvilíneo do que o mercado livre. Ele usa esse exemplo para falar sobre a ideia de um estado que não, perdão, a ideia de um mercado que não é perfeito. Eu não sei se eu concordo exatamente com esse desenho, mas mesmo assim eu acho que ele é muito importante, ele é interessante para exemplificar para pessoas que são mais leigas. Mas eu também não quero falar muito sobre isso agora, porque isso está inteiramente ligado com a questão do caos. Eu quero muito falar sobre isso, tá ligado? Só que não é o momento agora. Eu tenho que estudar muitos livros sobre diversos assuntos para poder falar sobre isso, para realmente ter uma opinião formada. É importante a gente ter esse tipo de humildade intelectual. Depois ele fala aqui sobre a opinião dos governados, como o Estado utiliza a opinião dos intelectuais para poder perpetuar essa legitimidade. Outra referência direta ao Anatomia do Estado, porque ele se perpetua através disso. Ele necessita dos intelectuais. Opa, deixa eu ver se está gravando aqui. Ainda está. Ele se perpetua através dos intelectuais. Porque os intelectuais muito provavelmente não teriam a mesma capacidade de adquirir renda, de adquirir riqueza em um mercado, visto que muitas pessoas não atribuem realmente um valor para muitas coisas que esses intelectuais fazem, mas o Estado não. Como o Estado precisa dessa legitimidade e ele adquire mais dinheiro justamente por causa dessa legitimidade que as pessoas atribuem ao Estado, é interessante para que o Estado invista nos intelectuais, porque pense o seguinte: se as pessoas tiverem muito menos capacidade crítica, se elas forem domadas com mais facilidade, elas vão nos entregar o dinheiro com mais facilidade. Então, eu invisto uma grana nos intelectuais, os intelectuais ajudam a nós sermos legitimados perante a sociedade nos paga muito mais do que nós pagamos aos intelectuais. Então fica esse insight aqui para que vocês pensem. De verdade, isso aqui é muito interessante. O Foer fala, inclusive, sobre a questão da responsabilidade, sabe? De como você é pobre porque alguém é rico. O Rothbard também fala sobre isso, sobre o sentimento de culpa na Anatomia do Estado. É interessante que vocês deem uma lida nesse livro. Para quem não leu, o livro só tem 50 páginas, cara. Leiam esse livro. Ele é excelente, excelente. Tem os links aqui na descrição, os links que vão direcionar vocês para a Amazon. Vocês comprando através desses links, vocês ajudam o canal. Inclusive, tem uma lista aí para iniciantes que o Anatomia do Estado está nessa lista. Depois aqui tem um ponto que também é interessante, que é o uso da violência para derrubar o Estado. O que ele falou aqui eu concordo 100%. Absolutamente 100%. Você tentar utilizar a violência contra o Estado é operar no meio que o Estado é mais eficiente. Ele é eficiente para gerar guerra. Logo no primeiro capítulo da Arte da Guerra, Sun Tzu diz: a guerra é de vital importância para o Estado. E depois o Rothbard fala na Anatomia do Estado também que é importante que exista uma guerra para que o Estado se perpetue também. Inclusive, ele se expande por causa da guerra. Sempre com a desculpa de que vai prover segurança, ele acaba tolhendo, ele acaba degradando a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Então, é impossível você ganhar para o Estado na única coisa em que o Estado é bom, que é fazer guerra, tá ligado? O Estado, tudo que tem a ver com destruir, com degradar, com acabar, com erodir, com exterminar, o Estado sempre vai ser superior aos outros indivíduos. Afinal de contas, ele é o meio parasitário das coisas, sabe? Ele fala aqui sobre o meio político. E aí, para falar sobre esse meio político, que eu tive um pequeno insight, eu quero voltar lá pro início da palestra dele, onde ele fala sobre o Franz Oppenheimer. E pra mim, velho, quando alguém cita essa passagem do Franz Oppenheimer, eu já fico extremamente feliz, porque eu sei que vai me agradar. Eu sei que vai ser muito boa a palestra, ou o que quer que seja que estiver ocorrendo. Se alguém usar a definição do Franz Oppenheimer para Estado, eu sei que eu vou gostar. Que é mais uma referência direta à Anatomia do Estado, porque o Rothbard utiliza o Franz Oppenheimer para falar na Anatomia do Estado. Pense o seguinte: o Franz Oppenheimer dizia que há dois métodos de você adquirir riqueza, o meio político e o meio econômico. O meio econômico é através da produção, através de trocas, através do mercado. É o meio econômico, como o próprio nome autoexplicativo está dizendo. E depois tem o meio político. Só que o meio político não é o meio político, como a gente vê convencionalmente. Ele diz que o meio político é o meio parasitário, é o meio predatório. Tanto é que a definição de Estado para o Franz Oppenheimer é a organização dos meios políticos, a sistematização dos processos predatórios de um determinado território. Agora pense o seguinte: se você utiliza o meio político para tentar destruir o próprio Estado ou diminuir o próprio Estado, a gente chega na mesma consequência do Franz Oppenheimer. Imagine o seguinte: nós temos dois meios de degradar, de diminuir o poder do Estado. O meio político, que é o meio parasitário, e o meio econômico. As duas coisas se encaixam completamente porque, pense o seguinte: as pessoas ou enriquecem
sem o Estado ou enriquecem apesar do Estado. Significa que se tu eliminar o Estado da equação, as pessoas vão enriquecer muito mais e muito mais rápido. A partir do momento que a gente tira o Estado da equação, essas pessoas tendem a enriquecer também muito mais rápido, porque tu eliminou os meios políticos. A mesma coisa se encaixa aqui, porque a partir do momento que a gente leva isso até as últimas consequências lógicas, a gente aplica as coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente enriquece quando a gente utiliza os meios econômicos, a gente também enriquece eliminando o Estado, não utilizando os meios políticos para destruir o próprio Estado. Não sei se vocês estão conseguindo entender, é um pouco complexo, até para poder explicar isso, mas eu acho que realmente deu para fazer um apanhado geral aqui. Então, utilizar o meio político, o meio parasitário, é impossível porque o Estado se alimenta justamente desse meio político. Então, eu não consigo enxergar como é que alguém realmente acredita que utilizar o Estado para destruir o Estado vai ser funcional, vai ser algo realmente que produza bons efeitos. Eu só enxergo isso como completamente contraproducente. E algumas pessoas me perguntam como é que os anarcocapitalistas querem destruir o Estado sem utilizar o próprio Estado. É justamente isso. É a gente não utilizar o Estado, porque a partir do momento que a gente utiliza o Estado, a gente acaba atribuindo um tipo de legitimidade que ele é, pelo menos, eficiente para diminuir a si próprio. O que é impossível, o que é completamente impossível. Porque ele simplesmente é um monopólio jurídico. Então, ele não vai permitir... O Estado, quando eu falo o Estado, eu estou falando como se fosse uma abstração, ao mesmo tempo que eu falo como se fosse um tipo de organismo. Imagine que o Estado é um organismo, ele é um vírus que cria um tipo de veneno. Ele não vai utilizar esse veneno em si próprio. Isso é impossível, sabe? O Foer, inclusive, fala sobre isso aqui, sobre essa questão do monopólio político e do monopólio jurídico e dos bons políticos, porque, mesmo assim, mesmo que um político supostamente seja bem intencionado, o que eu acho que é impossível, a partir do momento que ele é realmente bem intencionado, o próprio organismo estatal expulsa essa célula boa, sabe? Eu diria o seguinte, que um bom político, um político honesto, nada mais é do que uma célula cancerígena contra o próprio Estado. Então, o Estado cria anticorpos para eliminar esse tipo de político. O Foy também falou sobre o Bolsonaro, sobre o discurso dele ter mudado muito. Você pega ele antes da pré-campanha, depois quando ele era um pré-candidato, depois quando ele se torna candidato, o discurso dele muda radicalmente de um ponto para o outro. Ele era muito mais agressivo, muito mais incisivo. Ele batia muito mais forte e depois ele foi se tornando mais brando, mais brando, mais brando. Hoje em dia ele dialoga com muito mais facilidade com os outros membros do Estado. E é assim que ocorre esse tipo de transformação, sabe? Se não me falha a memória, tem um vídeo bem antigo do Enéas que ele fala sobre isso. Recomendo que vocês deem uma pesquisada, eu não lembro agora, onde ele fala sobre a diferença entre inteligência e cultura, se não me falha a memória. Depois ele fala aqui sobre a narrativa coletivista, mais uma referência direta ao Anatomia do Estado. Eu poderia passar horas aqui, horas, falando sobre a Anatomia do Estado, porque, de verdade, cara, casa muito bem. Eu tenho certeza que o Foer ia escrevendo e ia lembrando do Anatomia do Estado. Então, essa narrativa coletivista, ela é muito importante para o Estado, porque a partir do momento que você tem 200 milhões de indivíduos, é difícil controlar todos. Mas se tu consegue dividir esses 200 milhões de indivíduos em grupos menores, onde todos eles vão ser indivíduos que têm o mesmo tipo de pensamento, onde é guiado para o mesmo objetivo, se torna mais fácil. Porque tu tem, como é que eu posso dizer, o espectro político, e que tu consegue enxergar quais são todos os objetivos daquela galera. Por exemplo, tu pega, sei lá, uma galera, um coletivismo feminista, por exemplo. O discurso vai ser sempre o mesmo. A igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que você defende mais, como é que eu posso dizer, mais direitos para as mulheres, para tentar equiparar essas coisas. Você tenta controlar mais ainda como é que os salários são pagos aos indivíduos, para que tu tenha também esse equilíbrio, ao mesmo tempo que tu tem mais direitos trabalhistas para as mulheres, esse tipo de coisa. E eu poderia falar sobre isso também para o direito da galera LGBT. Eu não gosto de falar do movimento LGBT, porque é feio, eu acho feíssimo esse nome, esse termo. E também para movimento negro, eu acho muito feio. Para a galera que faz parte dessa militância, sempre é essa mesma narrativa. Eles têm os mesmos objetivos, eles estão sempre dentro de uma caixinha. Inclusive, é interessante que quando você aponta que essas pessoas têm a mesma mentalidade, o mesmo tipo de pensamento, eles se sentem, como é que eu posso dizer? Eles se sentem denegridos, sabe? Porque é como se tu estivesse matando a individualidade deles. E aí é onde eles exaltam a individualidade. Nós temos muitos pensamentos iguais, mas nós somos diferentes nisso, naquilo. Inclusive, é uma retórica que eu considero que todas as pessoas devem utilizar. Sempre exaltem a coletividade deles de forma pejorativa e assim eles próprios vão perceber que eles são muito mais individualistas do que eles realmente acreditam que são. E aí ele fala aqui sobre o monopólio jurídico, que é algo que eu já falei anteriormente. Se é um monopólio jurídico, por que é que ele possui o incentivo para ser melhor? De verdade, eu queria entender isso, como é que uma pessoa que é minarquista acredita que
o Estado tendo só o monopólio das armas e da segurança, das leis em geral, realmente vai não se expandir. Ele vai permanecer um Estado mínimo. De verdade, eu queria entender isso. Porque a tendência de qualquer monopólio coercitivo é se manter no monopólio através da agressão, através da expoliação. Porque pensa o seguinte, é um insight inclusive que muitos libertários falam. Tu tem o monopólio da segurança, mas se tu impede outra pessoa de fornecer segurança, tu vai ter que agredir aquela pessoa. Então como é que isso pode ser um monopólio de segurança? Então no final das contas é um monopólio de agressão, de coerção. Ele nunca vai melhorar porque ele não tem incentivo mercadológico para isso. No final das contas é isso. Sabe, bate muito bem com o final da palestra do Foer, onde ele fala que as pessoas não precisam ser boazinhas. Justamente, o incentivo para o Estado não necessita que as pessoas sejam boazinhas ou sejam más. Simplesmente, ele não tem incentivo para ser bom, sabe? Eu falo bom no sentido moral, mas meio que querendo atingir o sentido mercadológico. Você fazer as coisas só porque você quer ser mais efetivo, porque você quer lucrar, tudo isso eu considero moralmente bom. O Estado nem sequer tem esse incentivo. Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu tenho diversos links aí para vocês comprarem livros na Amazon, na descrição. Vocês podem ser patrocinadores do canal através do Apoia-se, o link também está aí na descrição. Espero que eu consiga trazer vídeos com mais frequência essa semana, caiu bastante porque eu estava aproveitando meus últimos dias de férias. Mas eu vou ficando por aqui. E eu sei que tem diversos vídeos que vocês querem que eu grave, eu sei que ocorreu muita coisa, tem o cara do Mano Matrix lá, tem o Intercept falando umas besteiras lá, umas matérias bobas. Vou tentar trazer tudo isso para vocês, mas vamos com calma, beleza? Agora sim, fui.